Olá, irmãos, bom dia. Gabriel Ricardo, do Farol da Liberdade, em mais um devocional. É um imenso prazer ter você aqui comigo. Hoje nós falaremos a respeito do cristianismo puro e simples, a essência do que verdadeiramente significa ser cristão. Peço que você se inscreva aqui embaixo e curta o nosso vídeo. Eu queria saber se você já parou para pensar no que realmente significa ser cristão. Há uma obra do C.S. Lewis que foi escrita, chamada em inglês de Mere Christianity. Em português foi traduzido para Cristianismo Puro e Simples. Dentro desse livro, o grande convite do C.S. Lewis, que também escreveu as Crônicas de Nárnia, ele nos convida a olhar para a essência da fé cristã, aquilo que nos une, nos transforma e nos chama para viver de uma maneira autêntica a verdadeira espiritualidade cristã. A palavra do Senhor diz aqui no texto de Deuteronômio 6,5 o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Cristo fala disso lá em Mateus 22. E ele ainda completa no versículo 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esses são os pilares da fé cristã. Então, o grande desafio aqui proposto, quando Cristo responde, todo mundo já sabe dessa passagem, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, como colocar o pé na realidade e viver isso com integridade, viver isso de maneira simples e verdadeira. O primeiro ponto que Lewis aborda dentro desse livro é que ele inicia falando sobre a lei moral. Cada um de nós, eu e você, temos o senso do que é certo e do que é errado. E esse senso tem uma proporção universal. Todas as pessoas têm escrito em seu coração o que é correto e o que não é. E como isso é interessante, como isso está apontado dentro da palavra de Deus o tempo inteiro. Um dos exemplos de como essa justiça que reside em cada coração fala com a palavra de Deus está escrito em Romanos 2,15. Paulo escreve à igreja de Romanos dizendo que a lei de Deus está escrita no coração das pessoas. E essa lei revela algo importante, que nós falhamos. Todos nós, eu, você, todas as pessoas ao nosso redor, nós todos falhamos. E isso mostra que eu e você precisamos de alguém que não falhe. Alguém além de nós mesmos que cumpra essa lei em sua integralidade. Por isso eu e você precisamos tanto de Cristo. O segundo ponto dessa obra fala a respeito da transformação através de Cristo. Ou seja, o cristianismo não é apenas seguir um determinado conjunto de regras, determinadas observâncias morais, certas ritualísticas de liturgia, ir à igreja em determinados dias e horários, ou participar de determinados rituais e símbolos. É sobre uma verdadeira transformação no coração de cada um de nós. E aí, lá em 2 Coríntios 5:17, Paulo diz assim para a igreja: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, se passaram, ficou tudo para trás. E eis que tudo se fez novo, eis que se fizeram novas coisas. Deus nos molda, Deus nos transforma como um verdadeiro oleiro. Passo a passo vai moldando o barro, transformando-nos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, e esse é um processo de aperfeiçoamento ao longo de toda a nossa vida. Isso não acontece de uma hora para outra, é um processo longo, um caminho de entrega, mudança e obediência a tudo que a palavra de Deus nos orienta. E o terceiro ponto, que talvez seja o ponto mais interessante, é a fé prática. O livro de Tiago é um livro que fala muito de prática, execução, obras verdadeiramente que apontam para um coração regenerado, para uma verdadeira conversão. Então, em Tiago 1:22 é dito: tornem-se praticantes da palavra e não apenas ouvintes, passivos, não é? Enganando-se a si mesmos. Isso que Tiago diz.
E o C.S. Lewis, dentro desse trabalho, fala que viver o cristianismo puro e simples, essencial, é demonstrar o amor de Deus em cada escolha das nossas vidas, em tudo que fazemos. Quando eu termino os devocionais aqui, eu tenho algumas frases-chave, né, que eu sempre digo. E uma das que eu digo com mais frequência é que você passe o dia de hoje vivendo um dia diante da face do Pai. Por quê? Porque se você tivesse inteireza de caráter, essa intencionalidade com tudo que você faz na sua vida, você verdadeiramente viverá com sinceridade um cristianismo puro e simples. Você vai poder perdoar com sinceridade, ajudar, auxiliar, ser caridoso, sendo simplesmente presença na vida de alguém, um ombro amigo, não é? Tudo isso não é difícil de fazer, mas exige verdadeira intencionalidade. A vida cristã é uma vida contra-intuitiva. Então, para viver ela em sua plenitude, nós precisamos ser intencionais. E isso é o que o cristianismo puro e simples, que eu e você devemos seguir no nosso dia a dia, aponta. Intencionalidade, um coração que deseja ser cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é o desafio. Como você, pode viver de uma maneira mais alinhada com o que Cristo nos ensinou? Como? Como nós vivemos essa vida diante desse desafio? Quais áreas da nossa vida ainda precisam ser verdadeiramente transformadas por Deus? Quais? Quais áreas nós precisamos sacrificar em cruz que carregamos junto a nós, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo? Quais áreas nós precisamos transformar? E por último, nós estamos praticando verdadeiramente a nossa fé? Ou ouvindo palavra de uma maneira passiva, como disse Tiago, enganando a nós mesmos? Ou seja, frequentando um templo, você vem aqui no YouTube, assiste 50 vídeos de prática cristã, de devocional, de leitura da palavra, você faz a sua oração, mas na hora de você viver com o pé na realidade, em caminho, verdade e vida, você falha. Como você pode aplicar verdadeiramente essa palavra? E a chave que eu passo para você é a intencionalidade, chamado para ação. Nós hoje precisamos escolher uma maneira de demonstrar o amor que nós temos, a gratidão que nós temos a Deus. Pode ser algo simples, perdoar alguém, ajudar quem precisa, ou talvez compartilhar uma palavra de encorajamento, um testemunho, uma ação de graças que nós passamos na última semana. Não é um feriado aqui no Brasil, mas nós conhecemos, né? O Thanksgiving americano. Lembre-se, pequenas ações apontam, refletem um coração transformado por Cristo. Pequenas obras. Não é necessário grandes coisas para que eu e você possamos viver a essência de um cristianismo verdadeiro, de um cristianismo vivido dentro da vida real. Se você sentiu que essa mensagem falou seu coração, compartilhe isso com alguém. Vamos viver juntos como irmãos em Cristo, adotados por Deus, um cristianismo puro e simples. Que você viva hoje um dia diante da face do Pai.